foi exatamente o que a gente previu aqui. Exatamente. Que foi convocado, né? O André é machucado. Era brasileiro do Brasil, né? O André tá machucado. O outro brasileiro que também tá machucado é o Pablo Maia. E aí sobrava Bento e o Endrick, que a gente falou que seriam convocados. E o Arana, que o Bruno lembrou muito bem. Pra mim, talvez, não sei se vocês concordam, o Paulinho poderia merecer uma vaga aí. Sim. Talvez até no lugar do Savinho. Não sei. Eu acho que o Paulinho, pelo que tá jogando, força física, eu acho que o Paulinho poderia merecer uma vaga nessa Copa América. Agora, foi o previsto, né? Dos que jogam no Brasil, foi o previsto. Perdeu a vaga o Fabrício Bruno, claro que não tá num bom momento, o Flamengo todo não tá num bom momento, e o Ayrton Lucas, que também, num Flamengo num mau momento, também perde essa vaga. Agora, não teve surpresas, né? Essa convocação brasileira, Mauro César Pereira, que eu tinha te perguntado também sobre a tragédia, te interrompi, não teve surpresa nenhuma. É uma boa convocação da seleção brasileira para a Copa América, Mauro? Para mim, tanto faz. Ele não chamando muitos jogadores aqui do Brasil, ele vai chamar nenhum. Tá ótimo. Aliás, eu estou esperando a galera pedir para a seleção abrir mão da Copa América, né? Parar o brasileiro e a seleção tem que jogar a Copa América. Não tem que... Sério, não estou brincando. Quem pede a paralisação do campeonato sem apresentar nenhuma outra proposta, a não ser parar o futebol, quando você... Falei aqui longamente essa semana, aliás, tem muita gente distorcendo o que eu falei, distorcendo o que eu escrevi, inclusive coleguinha lá do Rio Grande do Sul, covardemente, sabe? Vai falar quem? Não. Não vou falar o nome do elemento, né? Depois fugiu do debate na rede social. Correu. Se escondeu atrás da tragédia porque é covarde. Foi covarde, né? Porque em momento algum eu disse que as pessoas têm que virar as costas para o que acontece no Rio Grande do Sul e para a sua população. Pelo contrário, o que eu falei aqui foi o futebol continuando em atividade no Brasil, você pode direcionar parte do dinheiro que ele gera para ajudar essas pessoas. E a paralisação pura e simples, ela não gera nada a não ser algo simbólico. Paramos em solidariedade. Mas nada, eu acho pouco. Eu acho que é muito melhor que os times joguem e... Por exemplo, hoje o amigo Rodrigo Vessone, do meu timão, fez um comentário interessante. Falou, Mauro, por exemplo, Thiago Maia tem emprestado pelo Flamengo Internacional. Está vendido, parcelado. Os clubes podem negociar, o Flamengo pode, por exemplo, falar, olha, não precisa pagar a primeira parcela agora, paga depois. Vamos renegociar a forma de pagamento. Agora você tem outras prioridades. Não vou ficar aqui te cobrando essa primeira promissória. É um pequeno exemplo, gente. De vários outros, em que os clubes podem ser solidários, porque assim, se para o campeonato, para o Palmeiras, para o Flamengo, por exemplo, está tudo bem, eles conseguem segurar dois meses, um mês, sei lá quanto tempo sem jogar. Vamos imaginar a situação, eu vou pegar um exemplo de um clube, o Vitória do Vampeta, que veio da terceira para a segunda, da segunda para a primeira em alguns anos. O Vitória teria estrutura financeira para ficar cuidando de todas as suas despesas, seu elenco, seus funcionários, parado sei lá quanto tempo? Então você vai trazer novos problemas para outros clubes que poderiam, mesmo que não tenham tanto dinheiro quanto o Flamengo e Palmeiras, em atividade, fazer campanha com seus torcedores, arrecadar dinheiro, arrecadar mantimentos, o que for, para mandar para o povo do Rio Grande do Sul. Então, o que vejo é uma grande confusão e o bloqueio a qualquer debate a respeito disso, por meio de tentativa de cancelamento e de ridículas, covardes distorções do que é falado. Então você fala assim, não, o negócio não é só o business. Eu não estou falando de business, estou falando de sobrevivência dos clubes. Os clubes têm que seguir jogando, não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. E aí você tem aqui vários exemplos de como no mundo inteiro, na Turquia, terremoto, o que eles fizeram? Conflito, Hamas e Israel, o que fizeram? Onde foram jogar o Maccabi Haifa e o Maccabi Tel Aviv. A questão do Shakhtar Donetsk. Há uma década que o time é itinerante, desde a invasão da Crimeia pela Rússia. Existem situações de desastres naturais, de conflitos, etc., que afetam o futebol. Os campeonatos não param, porque você vai gerar um problema econômico para uma série de pessoas que trabalham nos clubes. Gente, o futebol é um segmento da economia, não é só um entretenimento infantil, não. Pelo contrário, muita gente que trabalha diretamente nos clubes. Então, o pensamento tem que ser mais abrangente e menos populista, menos demagógico até. Porque se querem ajudar o povo do Sul, eu acho que tem que ajudar. Eu estou fazendo o que eu posso. Nas minhas lives do meu canal, eu coloco o SOS Enchentes ali, procuro divulgar, dei um monte de sugestões aqui. Agora, a preocupação de alguns me parece que é mais esportiva. Tem gente mais preocupada com a situação do Grêmio Inter no campeonato do que com a enchente. Cara, isso é secundário. É secundário. O prejuízo desses clubes, infelizmente, ele é inevitável. Se a tragédia fosse no Rio de Janeiro, seria o prejuízo dos clubes do Rio de Janeiro. Se Petrópolis tivesse o Serrano na Série A, na época em que aconteceu aquela tragédia lá, com 240 e poucos mortos, 240 e poucos mortos numa cidade, uma população muito menor, hein? Foi muita gente.
Ninguém falou em parar o futebol. Se a questão é humanitária, então não precisa ter um time da Série A, ou da Série B, ou da Série C, ou da Série D, para você parar o futebol. É humanitária. Ninguém falou em parar o futebol. E se o Serrano estivesse lá, jogando um campeonato da primeira divisão, ele também seria prejudicado, porque não ia ter como continuar, gente. Como eu falei aqui, essa semana, 2 times turcos, não lembro os nomes, que são nomes difíceis da Turquia, né? São times pequenos. Alguma coisa provavelmente. Da região, Vanderlei, onde o terremoto mais atingiu a Turquia no começo do ano passado, eles saíram do campeonato turco. Perderam todos os jogos seguintes por WO. E qual foi o acordo? Vocês não vão ser rebaixados. E foram cuidar da vida deles, a reconstrução. E o Galatasaray foi campeão. Por acaso eu estive na Turquia no ano passado, depois no meio do ano, na final da Liga dos Campeões, e a cidade estava toda embandeirada de Galatasaray, porque tinha acabado de conquistar o título. Em cima do Fenerbahçe, do Jorge Jesus, que depois ganharia a Copa da Turquia. Os campeonatos seguiram, porque não adiantaria parar. E como é que os turcos fizeram? Ajudaram essas pessoas, de várias formas, como aqui está acontecendo. A solidariedade, a ajuda, tudo isso é óbvio e está acontecendo. Mas o que eu vejo, assim, além de uma distorção do que é dito, a falta de propostas associadas à paralisação que gerem, de fato, benefícios ao povo, e isso, muito, em alguns casos, disfarçado de preocupação com o clube, com o futebol, que é secundário. Se o Grêmio e o Inter não vão disputar o campeonato, ou não vão ter condições, isso já está claro, gente. Infelizmente, não tem... Como é, isso, e outra coisa, existe uma discussão mais séria, que é das intervenções do homem na natureza e das decisões políticas do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, que especialistas apontam como parte da causa. Não sei o que estou falando. Leio a matéria de ontem da Folha de São Paulo e a coluna de Bernardo Merlo Franco ontem no jornal O Globo. É muito importante. É muito importante. E para não parecer que o discurso aqui é político, o governador, ele era MDB, hoje é PSDB, e o Fufuca, como ministro do esporte, não é do PT, mas é do governo do Lula, que é do PT. Então eu estou falando aqui de todos eles. Não estou aqui direcionando A, B ou C, direita, esquerda, nada disso. Estou falando da questão política. Uma proposta vazia do ministro do esporte. O que ele apresentou de concreto? Né? E, do outro lado, você vê um governador... Aí tem gente que fala, não, isso não é hora de discutir essas questões políticas, mas é hora de parar o futebol. Isso é menos importante, tem que discutir por que isso aconteceu. O que gerou a isso? E ouvir os especialistas que alertam, que falam, não é de hoje. O homem está mexendo direto com a natureza e aí acontece uma conjunção de mexidas que o homem faz na natureza com uma enxurrada, né, terrível. Isso gera esse tipo de problema. Não é só no Brasil, isso acontece em outros lugares. E, assim, é incrível como o futebol sempre é um bom pretexto para mudar foco de discussão, para discutir o que é secundário, porque isso é secundário. O Campeonato Brasileiro, todo respeito, quem vai ser campeão e tudo é secundário nesse cenário. Agora, o futebol tem força suficiente para ajudar em muitas pessoas. Eu estou falando isso aqui de peito aberto, sem medo, e não vou tolerar que nenhum cafajeste vá deturpar as minhas palavras, jogando para sua claque, como se eu estivesse falando que o povo não interessa ou coisa parecida. Eu não vou aceitar isso, entendeu? Ó, eu admiro muito, é o que a gente fala aqui, tá? Eu também, eu tenho uma posição diferente da do Mauro. Eu paralisaria por um baixo período, um período pequeno de tempo. Eu paralisaria para, tipo, chamar atenção, ó, vamos focar só ali. Paralisaria por um período pequeno. Mas admiro muito o Mauro. É por isso que o programa aqui é diferenciado. Porque cada um fala o que pensa e não tem medo de ataque. Eu também fui atacado por pessoas que apoiam a mentalidade do Mauro. Né, de falar, pô, para de ser um idiota. E é assim mesmo. Ah, seu idiota, o Mauro falou tudo, tem que usar. Pode chamar de idiota. Na boa, se eu tivesse medo de ataque, eu não tava aqui. Se o Mauro tivesse medo de ataque, ele não tava aqui. O programa é bom por isso, porque tem opinião. Porque cada um fala o que pensa. Eu paralisaria por um período pequeno. Ah, vamos daí, vai 2 semanas. Vamos ver se a água vai baixar. Claro, não dá para esperar a reconstrução total do estado do Rio Grande do Sul. Não dá. Porque isso vão ser anos. Não vai ser um ano só, não. Vão ser anos. E a gente está se preparando, inclusive, para ajudar dessa forma. Tem muita gente grande aí do futebol que tá querendo me doar dinheiro alto. Porque eu tô arrecadando e eu tô mandando. Porque eu não gosto de acreditar muito em pessoas que eu não conheço. E eu falei, calma, não precisa mandar tudo agora. Vai precisar muito, um pouco mais pra frente. Agora, eu paralisaria por um tempo pequeno. Pra ver, será que Grêmio e Inter vão conseguir depois disputar? Ou não? E aí, depois sim, continuar. Agora, Vanderlei Nogueira, eu vi que você quer falar sobre o assunto também. E o Mauro deixa claro, doaria tudo pro pessoal do Rio Grande do Sul. Como fazer? Porque parece que o Grêmio e o Inter agora... eles já estão abrindo mão de participar do campeonato, porque vai demorar para isso passar. Eles falaram que eles não vão sair do Rio Grande do Sul, e aí eu admiro, tá? São os times de lá, é o povo de lá, aí eu acho totalmente justo e pertinente.
Totalmente. Sou, inclusive, um cara que sempre fui aqui um defensor do Renato Gaúcho. Sempre fui. Mas não achei legal a postura dele como maior ídolo da história do Grêmio sair do Rio Grande do Sul agora. Quando tem tanta gente lá batalhando, fazendo, voluntários de fora do estado indo pra lá, eu acho que ele, com a voz que ele tem, ele poderia ser muito importante lá. Mas aí a opção dele é pessoal. Agora, será que Grêmio e Inter vão sair do campeonato ou dá depois pra daqui a um mês eles voltarem a jogar e entrarem nesse calendário? Eu acho isso. Acabei de falar, eu vou repetir, porque esse é um assunto tão importante, só se fala nisso, né? E nem poderia ser diferente. Eu acho que o campeonato não pode parar. É o que eu penso. Por isso que eu discordei do ministro, e essa é uma decisão, é uma sugestão. Aliás, nenhuma sugestão, só falou. Eu gostaria que a CBF parasse a competição. E virou as costas e foi embora. Né? Figuração de linguagem, que não apresentou nenhuma proposta ou uma sugestão que pudesse ser discutida. Jogou para a galera. E foi no embalo. Tem muita gente entendendo que tem que para tudo. Eu não acho que é isso. Eu acho que existe o mais racional que o campeonato prossiga com tudo aquilo que vocês falaram, e eu também tenho falado. É verdade que esses que estarão em atividade poderão ajudar muito todos que estão lá no Rio Grande do Sul. Tem muita gente ajudando, o país todo está ajudando, alguns divulgam que estão ajudando, outros ajudam e não divulgam, e outros fazem o que podem, não é? Basta o respeito e a empatia, isso é muito importante nessa hora. É isso que o povo do Rio Grande do Sul está precisando, principalmente. Então, esse cenário, eu sei que é dramático, mas eu acho que o futebol não pode parar. O que eu entendo é que existe possibilidade de matar todos esses jogos que não forem realizados agora, nas próximas 3 ou 4 semanas, em outro período de Copa América, por exemplo, enfim, uma série de outras coisas. Achei que não deveria nem ter sido chamado nenhum jogador que atua no Brasil. É isso que eu achei. O que foi dito aqui pelo Mauro, que o Brasil poderia, nesse momento difícil, abrir mão de participar da Copa América. Seria, por que não? Essa é uma medida muito importante. Né? Seria realmente alguma coisa feita pela CBF. E não seria inédito, porque a Argentina não jogou a Copa América da Colômbia por conta dos conflitos que aconteciam lá. Isso, exatamente. Lembra? Até o Mauro Silva não quis jogar. Não quis jogar. E acabou que saiu da seleção para sempre. Temendo atentados terroristas. Exatamente. Eu lembro bem disso. No aeroporto ele foi embora. Honduras que tirou o Brasil. Tirou o Brasil. E o detalhe, nada aconteceu com a Argentina. Não joga a próxima. Não, claro. Ela falou, não vou jogar. E na outra Copa América ela jogou. Então, se o Brasil quiser, ele não joga também. Cadê os apelos para o Brasil não jogar a Copa América? E tem motivos, tem argumentos. Quer dizer, não é porque amanheci de mau humor. Não, tem argumentos fortíssimos, né? Então, é isso, dá para fazer. Agora, é só deixar muito claro, e agora estão esperando uma reunião do Conselho Técnico composto pelos clubes brasileiros. Eu imagino que seja isso que eles vão discutir. Olha, vamos continuar jogando e em tal período, esses jogos que não foram realizados, foram adiados por motivos óbvios, vamos recuperar o tempo perdido. Porque dentro de 3, 4 semanas será um outro cenário. As águas vão baixar, os jogadores dos clubes gaúchos ficarão, e eu torço por isso, um pouco mais tranquilos, né? Porque nesse momento eles estão corretíssimos em não sair de lá. Eles têm familiares, aqueles que não são de lá têm afeto pelo teto, tá certo? Vizinhos, amigos e o drama todo. O cara vai embora, ele pode sair. Eu sou da cidade de Nogueirópolis, vou embora. Não é uma boa decisão. Não é de bom tom. E a saída do Renato Gaúcho, que foi abordada aqui agora, eu também discordei. Achei que ele deveria ficar lá. Em um local de segurança, se pudesse ajudar, que ajudasse. O Thiago Maia poderia ir embora para o Rio. Não poderia? E ele ficou lá carregando pessoas no alagamento nas costas. Diego Costa. Diego Costa colocou jet ski e tal, e aí, das últimas horas, nós estamos vendo barbaridades, né? Que jet ski novo não poderia entrar em águas enlameadas. Quer dizer, e daí para frente, não importa a parte técnica, operacional, se o motor funciona ou não funciona, nessa hora é a emergência é a postura emergencial que funciona. Não tem mais rotina, carimbar autorização, não tem mais nada. Sabe, é a sobrevivência que está sobre a mesa. Então, eu acho que o campeonato não pode parar e que haverá
uma solução numa data, de ponto a ponto, de datas, várias datas, para que os jogos que não forem realizados se coloquem em dia a tabela do Campeonato Brasileiro.